Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel Dudicê e hoje, novamente, vamos conversar sobre a síndrome de Down. Então, algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: o que faz a diferença entre uma criança síndrome de Down que consegue aprender e se torna um adulto independente e aquela que não consegue se desenvolver? O que acontece? Então, nós vamos conversar hoje sobre o que faz a diferença na vida de uma criança com síndrome de Down. E aí nós temos muitos aspectos que nós vamos tocar aqui. É como se hoje fosse uma conversa, né, que nós vamos ter. Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar é sobre a notícia que é dada para os pais quando a criança nasce. Então, já começa aí, porque os pais, eles têm uma expectativa. E aí, quando a criança nasce com síndrome de Down, o pediatra, o médico que fez o parto, então ele tem que ter todo um preparo e eu chamo de ternura, né, para dar essa notícia, para ter essa conversa inicial. Porque essa conversa inicial, ela vai definir já de imediato aquela ansiedade, expectativa, desejo dos pais. Vai tocar nessa situação que é muito delicada. Então, se você é profissional da área da saúde, tiver conhecimento, a informação adequada sobre a síndrome de Down, isso já vai fazer toda a diferença. Porque uma criança com síndrome de Down, ela pode ter uma vida na fase adulta completamente independente. Então, a perspectiva de vida, de independência, é muito alta comparando com os outros comprometimentos, entenderam? Então, e aí, quando a notícia é dada para essa mãe, para esse pai, ela pode gerar todo um luto ou todo um incentivo para direcionar a vida dessa criança para um desenvolvimento adequado. Então, a notícia é fundamental. Um pai e uma mãe que recebem essa notícia devem imediatamente procurar a associação, né, da sua cidade, a Associação do Síndrome de Down, para que você possa trocar experiências com outros pais, saber como é que foi o desenvolvimento na primeira infância, isso tudo é importante. E esse pai precisa estar motivado, entendeu? Ele não pode receber uma notícia que vai ser tudo ruim a partir daquele momento, daquele nascimento. Não, tem coisas muito boas. As crianças com síndrome de Down são extremamente amáveis, queridas, sensíveis. Isso faz toda a diferença. Então, vamos pensar, né? Quais são as estratégias, como é que eu vou conversar com esse pai. A notícia já é a primeira coisa a se pensar. Uma segunda é com relação aos cuidados com a saúde dessa criança, a medicação que alguns terão que tomar, e junto com isso, nós temos que pensar as políticas públicas que vão garantir a essas famílias condições para que elas tenham acesso à saúde e à medicação. Isso é muito importante, porque são medicações, às vezes, que são caras, a família, se não for de uma faixa econômica, né, que tenha acesso aos bens do consumo, vai ficar mais prejudicada. Então, nós temos hoje todos os profissionais da educação, da saúde, que lutam pela inclusão, devem se engajar no movimento de garantir políticas públicas que vão dar assistência à saúde e à medicação a essa criança. Isso é muito importante, né? Então, nós temos pais hoje que às vezes ficam desesperados porque não estão conseguindo dinheiro para comprar medicação, às vezes a medicação não tem no posto de saúde, às vezes a criança precisa de um atendimento emergencial, elas não têm como pagar. Então, mas se nós tivermos realmente uma política de inclusão, uma política de
de acolhimento, de assistência às famílias das crianças com síndrome de Down vai fazer toda a diferença. Porque algumas crianças com síndrome de Down, elas aparentemente não têm nada e seguem uma vida natural, como qualquer outra criança. Mas isso não é a maioria tem problemas motores, de hipotonia, tem problemas cardíacos, tem problema de tireoide. Então, elas precisam de medicação, de assistência, de análise desses médicos, de acompanhamento desses médicos, né? E enfermeiros. Fisioterapia é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, a notícia. Segundo, a questão do cuidado da saúde, né? E a questão da medicação. Isso porque em outro vídeo a gente já tocou, né? A questão da audição, o tratamento da audição, o tratamento da visão, porque eles precisam usar óculos, a fono. Então, imagina um pai que ganha um salário mínimo que tem uma criança com síndrome de Down. Como é que ele vai pagar uma fono? Como é que vai fazer um fisioterapeuta? As consultas no otorrino, comprar um óculos? Como é que isso... como é que se constitui essa realidade dessa família? Que é uma grande proporção, né? Tem muita gente nessas condições. Agora, se nós tivermos uma política pública de qualidade, isso é resolvido. Outra coisa é o ambiente familiar. Então, algumas famílias, elas consideram que a criança que é síndrome de Down, ela vai ser uma eterna criança e dela não vai entender as coisas que acontecem. Mas isso está errado. É uma concepção errada. Então, toda a estrutura da família é importante. Quando eu digo estrutura, é o relacionamento entre aqueles pares que estão ali, cuidando, né? Com a função de pai, a função de mãe. Então, isso é importante. É importante. A criança não pode ser ignorada. Se ela tem 5 anos, se ela tem 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, não é uma criança, não vai ser uma eterna criança. Então, quando a gente toca, né? Eu tenho alguns vídeos que eu disponibilizei para vocês sobre parentalidade positiva. O pai de uma criança síndrome de Down não tem que ser um pai que permite tudo. Ah, já nasceu doentinho, né? Então vou deixar fazer tudo. Tá errado. Porque antes da síndrome, que nós já conversamos também, ela é uma criança. E criança precisa de limite, precisa de carinho, precisa de várias coisas, não acham? Então, o síndrome Down não é diferente. Ela é uma criança, então precisa de limite, precisa de conversa, precisa de carinho. Então, isso é importante. Então, a parentalidade positiva é você ser um pai que não seja um pai autoritário, nem que seja um pai que permite tudo, mas que seja um pai que tenha um equilíbrio entre essa demanda de ser mãe e de ser pai, de dizer não quando tem que dizer não e dizer sim quando tem que dizer sim. Vamos pensar nessa criança que nasceu lá, recebeu uma boa notícia na maternidade, está tendo acesso à medicação, está tendo acesso à questão da saúde, a família está estruturada, né? Eles têm uma relação boa, a mãe permite algumas coisas, não permite outras, coloca o limite no horário certo, no tempo certo. Então, essa criança, ela está vindo, entendeu? Muito parecido com o desenvolvimento de qualquer outra criança. Ela está vindo. E aí, quando ela nasce já pequenininha, a gente tem que trabalhar. Muitas pessoas falam que é estimulação precoce. Para mim, não é precoce, é estimulação essencial. Aquilo é essencial para que ela consiga superar cada etapa do desenvolvimento motor, linguístico, a questão da aprendizagem. Então, essa estimulação é essencial. Vai ser a espinha dorsal de qualquer atitude que um profissional tenha com a criança. E outra coisa que eu também queria destacar aqui é a questão da privação cultural. Esse é um termo que eu vou trabalhar
em outro vídeo, mas eu vou adiantar aqui. O que é privação cultural? Privação cultural é privar a criança de ter interações sociais, certo? Então, assim, não é a questão do dinheiro, não é o acesso aos bens de consumo, não é isso. É a interação humana. Então, quando a mãe diz, não vou levar meu filho na pracinha, não, porque ele é síndrome de Down, as pessoas vão ficar olhando, né? Não quero que ele chegue perto de ninguém, nem ninguém chegue perto dele. Gente, o mundo não é assim. A criança precisa do contato do corpo a corpo. Falar, brincar, disputar brinquedos, disputar o seu espaço, como uma criança qualquer. Então, não privem seus filhos de cair, de chorar, porque toda criança faz isso, toda criança cai, toda criança chora, toda criança leva mordida quando está na escola, numa determinada fase, né? Então, isso é vida. Então, assim, nós não podemos botar a criança síndrome de Down num vidro de conserva, porque ela está viva. Ela tem desejo, ela tem vontade, e quanto mais você privar ela dessas interações sociais, mais prejudicada ela vai ficar. Então, liberte-se, fique de olho, atenta, mas liberte-se. Liberte-se enquanto mãe, enquanto pai. Você vai ficar ali, vai dar toda a atenção, vai ficar olhando, vai orientar, mas deixa a criança experimentar os relacionamentos, né, com os amiguinhos, o brinquedo, a disputa no parquinho, porque isso é saudável. Isso vai ajudar no desenvolvimento dela, tanto na oralidade, quanto nas atitudes, quanto na questão motora. Então, vamos lá, vamos seguindo um caminho, né, do que é que faz a diferença. Uma outra diferença é a questão da nutrição. Eu aposto muito numa alimentação mais equilibrada, mais saudável, né? Para criança, porque a criança pode ficar obesa. Nem todo síndrome de Down é obeso. Não, já é da genética. Não, eu conheço vários síndrome de Down que são magros. Entenderam? Então, assim, temos que cuidar, temos que ter essa atenção. Inclusive, porque a criança síndrome de Down, algumas têm problema cardíaco, outros têm problema de tireoide, então a alimentação também influencia nisso. Então, é importante que você tenha uma ajuda de uma nutricionista, né, para fazer um cardápio. Agora, se eu for falar de nutrição também, o que eu recomendo para os pais é que os pais possam envolver os seus filhos na confecção do alimento daquele dia. Convidar a criança para fazer o pão, para convidar a criança para fazer uma sopa, para ajudar a cortar os legumes, quer dizer, envolver essa criança numa atividade de culinária. Isso é muito bom. Ajuda na coordenação, na atenção, na concentração. E é algo que ela se sente realizada. Fazer bolo. Então, isso eu dou dica, né? Porque eu gosto de fazer esse tipo de atividade. É que, assim, como eu trabalhei na APAE, e eu acompanhava alguns alunos que eram síndrome de Down, que trabalhavam, né, na cozinha, na cozinha industrial, né? De fazer pão, vender, comercializar, toda essa etapa. Então, eu via assim, o empenho, o gosto, o desejo de fazer, de dar para você experimentar para ver se ficou bom, de refazer. Então, isso é uma tarefa legal, muito boa. Agora, um fato que não digo fato, né, mas um eixo dessa questão que nós estamos discutindo aqui, que é o que faz a diferença, é a educação. É você escolher a escola certa. Então, assim, às vezes a gente vai para a internet assim, 50 atividades para o síndrome de Down. Aí você até imprime e manda a criança fazer. Gente, isso não vai desenvolver as funções cognitivas dessa criança.
Porque o que vai desenvolver as funções cognitivas é ela estar numa escola comprometida com a aprendizagem dessa criança. Então, assim, quando a gente pega uma atividade, imprime uma atividade, dá para ela pintar ou desenhar ou fazer, isso é atividade pela atividade. Então, nós temos que colocar nosso filho numa escola que trabalhe com mediação cognitiva, que é como é que aquela atividade vai ser mediada para fazer com que o meu filho desenvolva as funções cognitivas. Ou seja, que as sinapses, né, elas se desenvolvam de uma maneira mais adequada. Então, a educação faz toda a diferença. E nessa escola, não pode ser uma escola preconceituosa, com atitudes preconceituosas. Tem que ser com atitude de respeito, acolhimento, valorização da potencialidade, e isso é importante. Isso faz toda a diferença. Então, professor e professoras que estão me escutando agora, você tem que aprender a acelerar o potencial cognitivo da criança com síndrome de Down, porque é muito fácil fazer isso. E a gente alcança esse aceleramento aprendendo a mediar. Então, se você aprende a mediar a tarefa, você vai, a cada mediação, desenvolvendo um pouco mais a parte cognitiva da criança com síndrome de Down. Eu sempre digo para as psicopedagogas, que eu sou professora do curso de psicopedagogia aqui em Santa Catarina, então, eu sempre digo para elas, olha, se você pegar uma criança com síndrome de Down, vai ser a coisa mais fácil, que é o caso mais fácil que tem de lidar, porque a criança com síndrome de Down, ela tem um desejo imenso em aprender. Ela quer aprender, diferente de algumas outras síndromes, que não tem uma concentração, que não tem uma atenção, que não tem foco. Isso não é o caso do síndrome de Down. Ele quer aprender, então ele fica ali em cima, querendo vasculhar, encontrar alguma coisa, fazer relações. Então, esse sujeito, ele é ótimo para a gente mediar, certo? Agora, uma escola inclusiva, que está ali, né, se policiando e crescendo a cada dia com relação ao bullying, aos preconceitos, e faz uma prática pedagógica mediada, é a melhor escola do mundo. Aí, assim, ó, vejam bem, nós temos já pessoas com síndrome de Down, certo? Indo para a universidade. Sabiam disso? Não são poucos casos. Para mim, são muitos casos. Em 99, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu botei um anexo, né? E ali era uma entrevista de um adulto espanhol que tinha se formado em pedagogia e ele era síndrome de Down. E ele falava assim, ó, de agora em diante, terá nas escolas uma invasão dos síndromes de Down. O que ele queria dizer isso? Ele queria dizer que o síndrome de Down não ia mais ficar em casa ou numa escola especial. Ele ia vir para o ensino regular, se beneficiar de todas as relações e mediações que devem estar presentes na escola e seguir o seu caminho, crescer com isso. Então, é importante as universidades ou o professor universitário também saber e entender um pouco mais sobre a síndrome de Down, para poder dar a atenção necessária, né, e promover a inclusão. Então, a educação faz toda a diferença. Eu tenho que acreditar nesse sujeito, acreditar que todos são capazes. E aí, na fase da adolescência, né, esse sujeito com síndrome de Down, ele pode ter um trabalho. Se ele não quer fazer universidade, mas com ensino médio, ele já pode trabalhar. Ele pode ter um trabalho. E nós temos muitas experiências, né, e relatos de que o síndrome de Down tem um desempenho
muito bom para trabalhar em escritórios, para trabalhar em padaria, em várias ações. Então, isso também é muito bom. Nós temos, no Brasil, síndrome de Down, que é youtuber. Se você for na internet, você vai ver. Olha, gravar vídeo, editar vídeo, colocar no YouTube, não é fácil, ó. Eu passo um cortado, né? Mas tem síndrome de Down, youtuber que edita vídeo, que faz, que fala, que faz pergunta, interage com o público. Youtuber é a profissão. Outros trabalham em escritórios, na parte administrativa, na parte contábil, auxiliar de escritório, em secretarias. Então, a gente vê que o síndrome de Down está em todas as áreas, não tem área específica. Inclusive, no Brasil, em 2013, nós tivemos a primeira professora formada em pedagogia com síndrome de Down, né? Então, a gente vê que isso é muito bom. E além de ser professora formada, ela trabalha como auxiliar de uma professora numa escola particular. Então, ou seja, recebe seu dinheiro, administra. Você tem que pensar que o síndrome de Down não vive num mundo separado do nosso. É o mesmo mundo, todo mundo vive no mesmo mundo. Não existe um mundo paralelo para eles. Agora, também, né, é importante, desde a infância, direcionar uma atividade física para o síndrome de Down. Por quê? Porque eles têm hipotonia. Os músculos são mais fracos, flácidos. Então, uma atividade física é fundamental. Aí, natação, corrida, ginástica olímpica, que são atividades, hipismo, são atividades que vão mexer com o corpo e vão exigir dessa musculatura uma rigidez, entendeu? Então, isso também vai ser bom. Quando o pai, desde pequeno, opta por uma atividade dessas que eu citei, por exemplo, o que acontece? A criança acaba seguindo uma carreira profissional e se especializa nessa área. Então, aqui no Brasil, nós temos vários nadadores com síndrome de Down. Nós temos lutadores de jiu-jitsu, karatê, judô, que são as artes marciais. Então, essas atividades são essenciais. É isso que faz a diferença. Vejam lá, desde a notícia até o esporte, passando pela educação, passando pela família. Mas há uma preocupação da escola, muitas vezes, depois das famílias, nesse relacionamento social e, às vezes, até amoroso. Então, assim, os adolescentes com síndrome de Down, eles têm o direito de namorar, têm o direito de casar, têm o direito de deixar o namorado, depois terminar. É aquele negócio que eu falei para vocês, é o mesmo mundo, não tem outro. Então, isso nós também temos que orientar essa criança, esse adolescente, né, para essa perspectiva. E aqui no Brasil nós temos alguns casos de casamentos, alguns casos de casamento assistidos, que moram com uma família, né, o pai e a mãe de um deles, mas tem casais que moram sozinhos. Então, hoje, diante dessa conversa aberta aqui, falando dessas coisas para vocês, talvez isso não seja novidade para algum pai, alguma mãe, mas seja novidade para professores, né? Eu quero dizer para os professores e professoras que estão me escutando que a síndrome de Down, a condição cromossômica, não é essa condição que vai definir se a criança vai aprender ou ter sucesso escolar. O que vai depender não são as condições genéticas, são as condições epigenéticas, aquilo que está fora da genética, que é desde a notícia
o posicionamento da família, o posicionamento da escola, o posicionamento no trabalho, o esporte, as políticas públicas, a medicação, a nutrição, esse conjunto de fatores vai, então, fazer toda a diferença na vida de uma criança com síndrome de Down. E a passagem dela pela escola, que mais ou menos dura da educação infantil até o ensino médio, que dura em torno aí dos 14 anos, ou 15, deve ser uma educação marcada, né, uma passagem marcada por uma educação mediada. Ou seja, o objetivo da criança, síndrome de Down, estar na escola, não é decorar conteúdo, é aprender a pensar. Esse é o meu recado. Ensinar o meu aluno com síndrome de Down a pensar, porque quando eu ensino o meu aluno a pensar, eu estou desenvolvendo as funções cognitivas dele e ampliando cada vez mais a rede de sinapses, tornando essa criança mais inteligente. Então, eu vou dar agora algumas pistas, tá? A primeira pista: adapte o conteúdo da escola de forma mais concreta e clara. Como assim? Utilizando cartazes, utilizando vídeos para a gente ver aquele fenômeno. Por exemplo, está ensinando o ciclo da água. Então, traga um vídeo para mostrar como é que isso funciona, porque para uma pessoa normal já é difícil a gente entender o ciclo da água. É difícil, sim. Tem que pensar, a água desce primeiro, sobe primeiro, o que a água faz? Não. Então, assim, é difícil para todo mundo. Mas o síndrome de Down, se você tiver algo concreto para mostrar para ele, ou um cartaz ou um vídeo, já fica mais fácil o entendimento. Ou seja, com isso, com esse aspecto de ser concreto, você acaba dando pistas ou indícios para que ele possa organizar as suas ideias, que tem um começo, um meio e um fim. Uma outra pista que eu quero dar para você, uma outra estratégia, né? Ofereça suporte, apoio visual, sempre que necessário. Por quê? As crianças com síndrome de Down podem não estar aprendendo porque elas podem ter um prejuízo visual. Então, fiquem muito atentos a isso. Coloque seu aluno com síndrome de Down mais na frente, na carteira da frente, próximo a você, que você dali você já olha para ver o que ele está fazendo. Então, esse suporte e apoio é muito importante. Talvez tenha que aumentar as linhas do caderno, talvez tenha que escrever com lápis mais escuro para ter um contraste maior. Uma outra é assim, geralmente o professor chega daquele conteúdo todo. Não. A estratégia é fragmentar o conteúdo em partes menores, para que o aluno possa ir de tópico em tópico, compreendendo o que o professor quer dizer. Porque quando a gente enche um quadro, a cartilha, o livro, a apostila é muito cheia de informações, isso também atrapalha. Então, vejam bem assim, quais são as informações dali da apostila ou do texto que são realmente significativas, e você pode sublinhar esses conceitos. E aí se deter a isso. Toda escola hoje, a partir da BNCC, deixou de ser conteudista. O conteúdo é interessante, é bom, essencial, mas ele não é o primordial hoje da escola. Hoje a escola quer que você desenvolva as habilidades cognitivas e não só conteúdo. O conteúdo é um pretexto para você desenvolver as suas habilidades cognitivas e não só decorar os conteúdos, porque decorar não desenvolve as funções cognitivas. Há uma exposição direta ao estímulo, né? Então, isso não desenvolve como a gente quer. Uma outra use linguagem simples, clara,
né, para ter certeza que a criança compreendeu. No vídeo que eu vou ensinar para vocês de como mediar, a gente diz assim que uma das funções cognitivas é de entrada da informação. É um estímulo que vem, pode ser a fala da professora, pode ser um texto. Então, esse estímulo, ele tem que ser claro e preciso, para que quando for a fase da elaboração cognitiva, a criança ter clareza do que a professora quer. E quando ela sair a informação em forma de escrita ou de fala, ter acerto. Então, esse é o que o professor e professora que está me escutando, você tem que entender. Quando você explica, há uma entrada da informação na parte cognitiva. Lá dentro há uma elaboração e depois há uma saída da resposta. E você tem que saber que essa entrada desse estímulo deve ser claro e preciso. Para isso, eu uso a própria criança para me explicar se ela entendeu o que eu pedi. Eu posso perguntar para ela: você entendeu? Sim. Então, me explique o que é para fazer. E ela vai te explicar. E você vai ter certeza se ela sabe ou não. Uma outra estratégia é assim, ó, eu sempre posso ficar repetitivo, mas assim, abuse do recurso concreto. Porque assim, ó, nosso programa EduC tem esse lema, né? Educar é uma aposta no outro. E o nosso EduC é edu de educação e ser de sentir, experienciar para poder realizar. Então, o síndrome de Down, ele precisa passar por esse processo. Ele precisa se sentir capaz, sentir que tem apoio, que tem incentivo, e ele tem que experimentar as coisas concretas para poder se realizar enquanto pessoa. Tá? Então, assim, ó. Então, desde a fase do bebê a esse movimento de sentir, experienciar e realizar a cada etapa da vida. Quando a gente pensa lá naquele bebê, que faz toda a diferença, a gente tem que saber que esse bebê passou por um conjunto de programas que melhoraram as habilidades dessa criança. Sejam habilidades motoras, habilidades psicológicas, cognitivas, de linguagem, social. Mas tem um alerta. Tem mãe que sabe disso, que tem que desenvolver tudo isso na criança. O que ela faz? Ela pega a criança e enche de coisa. Todo dia tem atividade. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Gente, cuidado para não sobrecarregar essa criança. Isso é muito importante. Não sobrecarregue, né? Deixe momentos para ela ter de liberdade, sem que ela fique independente para vasculhar, pensar, mexer, descobrir as coisas por conta própria. Que tem mãe que coloca de manhã 9 horas físio, 10 horas não sei o quê, meio-dia não sei o quê, e assim vai. Enche a semana inteira a criança de atividades. E elas, quando chega em casa, só para dormir. Então, isso não dá. Cuidado, muito cuidado com isso. Porque, como eu falei no início desse vídeo, nós temos todo um trabalho de fisioterapia, de fonoaudiologia, das terapias e da parte da psicopedagogia. E fora a parte da escola. Então, é muita coisa que é necessária. Então, você vai fazer um equilíbrio. Vai ver o que é preciso. Em 6 em 6 meses muda alguma atividade, certo? Muda alguma ação. A fono, ela vai trabalhar comunicação, voz, motricidade do aparelho, né? Fonador, a respiração, deglutição, sucção, mastigação. Isso é importante, já lá na primeira infância. Para quê? Para que o adulto com síndrome de Down não seja um bebê adulto, né? Que ele consiga comer normal, igual todo mundo passa por todas as fases.
Eu já conheci um adulto com síndrome de Down que só tomava mamadeira embaixo de uma mesa. E já tinha 40 anos. Mas tudo bem. Isso foi na década de 90, né? Quando eu trabalhava numa APAE. Mas isso é possível modificar. O que faz a diferença? Desde a notícia até o trabalho, passando pela escola, por todos esses profissionais. A fisioterapia é importante, mas nós temos que tomar cuidado de não botar meu filho só fazendo qualquer exercício, porque geralmente tem as cardiopatias que devem ser levadas em conta. Mas uma atividade física melhora a hipotonia, a frouxidão do corpo, a questão de força, a questão de braço, de perna, isso tudo melhora muito, né? Então, assim, o que fazer lá na escola, por exemplo? Ele pode participar de todas as atividades. Educação física, sala de aula. Então, você que está me escutando, eu tenho 10 coisas para falar para você. Primeiro, o síndrome de Down, ele se alfabetiza, ok? Isso aí não tem discussão. Se não se alfabetizou até agora, teve um problema. Teve um problema. Segundo, ele é capaz de ler. Leitura. Ele gosta de ler. Terceiro, trabalha a escrita, porque aprende a ler. Então, ler, escrever e interpretar o que está vendo. Que isso constitui a questão da leitura, da alfabetização e do letramento. Trabalhe conceitos com ele, que isso é muito importante. A comunicação é essencial. Esse aluno ele tem que ter voz e vez na sala de aula. Mesmo que as suas ideias se apresentem inicialmente de forma absurda. Mas se você for um professor mediador, você vai encontrar um sentido para aquela comunicação que aparentemente era absurda. Coordenação motora, desenvolver toda a coordenação motora dele através da educação física, jogos, brincadeiras em sala de aula. Tanto a coordenação motora grossa quanto a fina. O raciocínio lógico e matemático pode ser trabalhado. E quando a gente trabalha com mediação, o raciocínio lógico é uma das operações mentais mais trabalhadas na mediação. A memória deve ser bem trabalhada, ela tem que passar por aquele processo. A memória de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para poder fixar o aprendizado. Por isso que, às vezes, a gente tem que explicar mais de uma vez para o síndrome de Down aquele assunto que a gente explica para qualquer outro aluno de uma vez só. E todo o esquema corporal, porque é importante também devido a essa flacidez no corpo. Escrever se torna mais difícil, pular se torna mais difícil, ficar sentado muito tempo fica mais difícil. Então, esse conjunto de alfabetização, leitura, escrita, conceitos, comunicação, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, raciocínio lógico matemático, memória, esquema corporal, fazem parte da dieta que faz toda a diferença na escola. É uma dieta, né? Certo? E aí eu deixo algumas reflexões agora finais para a gente, tá bom? A primeira reflexão é assim, a síndrome de Down não é uma doença. É uma condição genética. Então, isso é uma condição genética. E não é ela que define a vida desse sujeito. Ela vai acompanhar esse sujeito na vida toda, mas não é ela que vai determinar quem esse sujeito vai ser. O que vai fazer toda a diferença são esses fatores que eu falei até agora. Quero dizer também que dia 23 de março é o dia, né, internacional do síndrome de Down. Porque 21 é o par de cromossomo 21, que tem um cromossomo a mais. E aí, o 3 de março é
por causa da trissomia, né? Trissomia do 21, certo? Curiosidade essa, né? O termo correto é pessoa com síndrome de Down. Não é pessoa portadora da síndrome de Down. Porque quando a gente porta, por exemplo, eu porto, estou andando aqui com uma carteira, eu porto a carteira. A carteira eu pego e deixo em cima da mesa. A síndrome a gente não deixa assim, não se larga da síndrome, a síndrome vai te acompanhar. Então, o termo correto é pessoa com síndrome de Down, criança com síndrome de Down, adolescente com síndrome de Down. Aquilo que eu falei ainda há pouco, a criança com síndrome de Down, ela não é uma criança eterna, por favor. Elas se desenvolvem um pouquinho mais tarde, comparando outros amigos, sim, mas não quer dizer que eu tenho que reter ela lá na educação infantil. Não, ela tem que acompanhar aquele grupo e ir se beneficiando daquelas relações, fazendo história. Entendeu? Então, ela tem uma vida própria. As pessoas com síndrome de Down podem chegar à universidade, sim. E esse sim é com letra maiúscula. A porcentagem de pessoas com síndrome de Down que estão ou passaram nas universidades ainda é pequena, comparado com o número que a gente tem de outras pessoas, né? Mas, para mim, não é tão pequeno, não. Porque nos últimos anos, 74 pessoas com síndrome de Down já estão formadas na universidade. Sabia disso? Então, isso é um orgulho. Ó, quais foram os cursos que eles optaram? Educação física. Vamos pensar. Por quê? De tanta estimulação motora, eles acabaram direcionando, né? Pedagogia, design de moda e arte, gastronomia e outros cursos diferentes aí, mas o que nós mais temos é gastronomia, design, pedagogia e educação física. Então, assim, vamos pensar que a própria história bem-sucedida na escola, no esporte, leva a pessoa à sua profissão, à escolha profissional. Viu que lindo? Viu que legal? Então, aí eu digo, o que faz a diferença? O que faz? Que diferença é essa que faz com que uma criança com síndrome de Down seja um eterno bebê, independente, e aquele outro que tem a mesma síndrome, tem as mesmas condições físicas e intelectuais, tem um desempenho diferente e uma história diferente. O desafio está, para mim, como professora, na escola. A escola faz toda a diferença na vida desse sujeito. Agora, uma escola que não trabalha com inclusão, uma escola que tem preconceito, só vai prejudicar esse sujeito. Então, professor, se na sua escola tem uma criança com síndrome de Down, faça a diferença. Me procure, mande áudio para mim, mande mensagens, porque eu posso te ajudar. Com ideias, com orientações, certo? Por quê? Porque o EduC está aqui para ajudar as professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança síndrome de Down. E isso eu sei fazer. E vou te ensinar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Quem quiser, curte lá no Instagram, o EduC 5.0, ou acompanhe a gente em outras redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e YouTube. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, onde eu vou ensinar como acelerar o processo de aprendizagem da criança com síndrome de Down e outras dificuldades na aprendizagem.